Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95, internautas, telespectadores. Mais uma vez, uma satisfação participar do seu programa. Queria mandar um alô para todas as meninas que trabalham lá na Santa Clara, na clínica que a gente atende, todas na audiência, as atendentes, todos os pacientes que lá estão. Ok, nosso tema de hoje, perda de peso no idoso. Há muitas causas que favorecem a perda de peso na pessoa idosa? Sim, Marcos, a perda de peso e muitas vezes o fastio, a perda de apetite, que são queixas bem comuns na terceira idade. Os idosos, eles se queixam muito de perda de peso, se queixam muito de fastio, de perda de apetite, que não está se alimentando, e isso tem várias causas que podem gerar esse tipo de queixa. Como tudo na velhice, como tudo na terceira idade, como tudo na geriatria, dificilmente uma causa só explica a perda de peso, uma causa só vai explicar. São várias causas. A começar pelo envelhecimento dos órgãos do sentido. A gente, quando envelhece, a gente tem uma perda da sensibilidade do paladar, então os sabores eles são diminuídos e a gente tem uma dificuldade maior de sentir o gosto das coisas. Então, o idoso ele tem essa perda no paladar. Tem uma perda no olfato, ele sente menor cheiro das coisas, ele tem uma perda na visão, ele tem menor visão dos alimentos. Então, o envelhecimento dos órgãos do sentido é uma causa importante de perda de apetite, de vontade de comer e, consequentemente, de perda de peso. Existem as perdas de peso inexplicáveis, né, que não tem correlação com a restrição alimentar. A gente pode perder peso simplesmente porque está fazendo uma dieta. Nesse caso, a gente tem que começar pela boca. O paciente idoso ele tem chapa, tem prótese, e essa prótese estando mal ajustada, essa prótese estando folgada, ela pode dar pode interferir na alimentação, na mastigação dos alimentos e levar o paciente a perder peso. Às vezes ele nem percebe. Dentes em mau estado de conservação, muitos deles preservam os dentes na terceira idade, e esses dentes em mau estado de conservação, algumas doenças dentárias, periodontite, cárie, enfim, elas podem dar dor, elas podem atrapalhar a mastigação e eles perderem peso. Então é importante a avaliação da odontologia, importante a avaliação da cavidade oral da boca do idoso, porque lá é onde começa todo o trabalho de alimento, todo o processo de alimentação. Outra causa de perda de peso são as doenças. Existem algumas doenças que cursam naturalmente com perda de peso, mesmo que o paciente tenha uma ingesta, mesmo que ele não tenha perda de apetite, que ele não tenha fastio. Doenças conhecidas, como por exemplo o câncer, uma das suspeitas que a gente tem quando o paciente está perdendo peso inexplicavelmente, é que ele tenha alguma doença de origem neoplásica, que tenha algum câncer. Mas outras doenças podem causar perda de peso também. Tuberculose pode causar perda de peso, insuficiência cardíaca pode causar perda de peso, a própria insuficiência renal ela pode causar. Então doenças de maneira geral elas podem causar perda de peso. E uma doença específica que pode causar perda de peso ou ganho de peso é a depressão. Depressão é uma doença que cursa com perda de vontade, com choro, com falta de energia, com dormir demais ou dormir de menos, e ela cursa com alterações no apetite. Então o paciente pode estar perdendo peso porque está com depressão. Então o paciente que tem depressão também é uma causa de perda de peso. Outra doença, outra síndrome também que cursa com perda de peso são as demências. O paciente em uma fase da demência, ele vai achar que comeu, você vai dar alimentação a ele, ele vai dizer, não, eu acabei de comer sem ter se alimentado. Pode acontecer o contrário também, ele comer, se alimentar e achar que não se alimentou e pedir e engordar. Mas se ele tiver nessa fase de achar que comeu há bem pouco tempo e não quiser se alimentar, ou ficar colocando a comida para fora, ou travar a boca, como muitos chamam, quando o paciente tem uma demência avançada, ele pode cursar com essa alteração comportamental e o paciente perder peso.
Dor também faz com que a gente perca peso, dor de qualquer natureza faz com que a gente perca peso. Disfagia, o que é disfagia? Engasgo. O paciente idoso está mais suscetível a engasgar, principalmente aqueles que têm Parkinson, aqueles que são acamados, aqueles que têm demência avançada, eles bebem uma água, eles tossem, eles comem qualquer coisa, eles se engasgam. Então, quando a pessoa se alimenta e se engasga, que é uma sensação muito ruim, ele naturalmente ele vai querer não se alimentar para não se engasgar. Então ele fica com medo. Fica com medo, gera uma retroalimentação, gera um ciclo de perdas negativas que cursam com essa perda de peso. De maneira geral, Marcos, as principais causas, a gente pode falar também de medicamentos, existem fármacos que são utilizados para tratar alguma doença, que são essenciais para aquela doença, e eles têm como efeito colateral uma perda de peso, perda de apetite, ou mesmo eles emagrecem. Por exemplo, um diurético, ele faz o paciente perder peso porque ele aumenta a quantidade de líquido excretado, colocado para fora na urina, então naturalmente ele perde peso de maneira benigna, mas na balança ele perde peso. Por isso que a consulta da geriatria, a consulta do paciente idoso, tratar de saúde do idoso, requer toda consulta a gente, todo atendimento, toda visita na enfermaria, toda visita em qualquer cenário, no abrigo, em qualquer cenário, a gente revisar a prescrição, revisar detalhadamente quais medicamentos ele está utilizando. E ver se aquele medicamento não tem alguma relação com a queixa atual daquele paciente, ver se aquele medicamento ainda é necessário estar em uso. A gente cada vez mais vem passando por um momento de estudo de pacientes muito idosos, e tem algumas medicações que antes eram tidas como para a vida toda, que a gente, em um determinado momento, a gente suspende, a desprescrição. Há uma nova, a gente encara de maneira, uma novidade que a gente está encarando, os pacientes, é tentar tirar remédios que não estão sendo necessários, principalmente aqueles que podem causar efeitos adversos, no caso do tema de hoje, perda de peso. Então o remédio também pode causar perda de peso. E você trouxe aqui, por exemplo, várias situações, né, de pacientes, aliás, que favorecem a perda do peso. E ele deve imediatamente procurar, por exemplo, um especialista, qual o momento exato que acende aquela luzinha de preocupação com o idoso? Bom, muitas vezes ele não tem uma balança em casa, né? Ele não sabe que está perdendo peso, e essa perda de peso passa despercebida. Um parâmetro que a gente sempre usa e pergunta se as roupas estão ficando frouxas. Estão ficando frouxas as roupas, lógico. Elas podem estar afrouxando por causa do meu amigo Sidney Silva, vascaíno, ontem... Sofredor, né? O Vasco ontem foi jogar no grupo da Libertadores, foi sorteado ontem. Torcer para o Vasco faz perder peso também, né? Ou não, né? Que eles secam muito o Flamengo, fica ali muito tempo parado assistindo o Flamengo na Libertadores. Bom, então, quanto a medidas, tá afrouxando a roupa, lógico, um idoso independente que está fazendo atividade física, ele está diminuindo a massa gorda e ganhando massa magra, ele pode sim afrouxar a roupa, mas se você tem dúvida, as roupas estão ficando folgadas, é um parâmetro que ele está perdendo peso. Ou a própria balança, se tem como pesar, se tem como observar, o peso não é o ideal, mas o tema hoje é perda de peso, seria o ideal. Está perdendo peso, principalmente a gente tem um parâmetro de 5% nos últimos 6 meses. Se você pesa 100 quilos e perdeu 5 nos últimos 6 meses, é um parâmetro bem considerável para a gente poder investigar. Lembrem que o paciente que não está fazendo dieta, porque se ele está fazendo dieta para perder, ele tem que perder o peso, e não é considerado uma preocupação, é porque uma perda voluntária. Inclusive, essa pergunta aqui da nossa ouvinte, no nosso Facebook, ela conta que o pai dela faz caminhadas todos os dias e está perdendo peso, né? Ela, inclusive, até conversando com ele, pediu para que ele parasse com essa caminhada, que ele está perdendo muito peso, demais. É preocupante nesse caso também ou não? Olha, é o outro lado da moeda, né? A gente vem de uma
conjuntura onde a obesidade é uma epidemia, a principal fator de risco indireto de doenças cardiovasculares e de morte. Então a gente vem de uma conjuntura de combater a obesidade em idades mais jovens, e algumas doenças as dietas são restritivas, a gente não pode estar ganhando peso. Por exemplo, um paciente que tem osteoartrose, ele não pode ganhar peso. Então essa recomendação de perda de peso, ela tem que ser individualizada, tem que ser de paciente para paciente. Mas esse paciente que está fazendo atividade física e está perdendo muito peso, a gente tem que recomendar que ele se alimente bem, porque vai estar demandando uma energia maior, e ele tenha que se alimentar com uma nutrição de preferência sob orientação profissional. E não é normal. O ideal não é mandar parar a atividade física, viu, Marcos? O ideal é rever essa alimentação dele com um profissional, com um nutricionista ou uma nutricionista, para que faça com que ele não fique perdendo peso com atividade física. Nosso ouvinte Carla pergunta como convencer uma pessoa que está com depressão de que ela tem que se alimentar. Tratando a depressão. O tratamento da depressão, quando a química cerebral, a depressão, ela cursa com um desequilíbrio nos neurotransmissores. Então a gente fica com a mente fraca, vamos dizer, fica com a mente debilitada, fica com a capacidade de decidir, de julgar alterada, a percepção da realidade fica alterada. Então não adianta ficar forçando, é tratar, é pegar pelo braço e levar para fazer o tratamento medicamentoso ou o tratamento psicoterápico. Naturalmente o paciente vai regular o seu peso, vai voltar o apetite, até porque quando a gente vai tratar a depressão que tem perda de peso, existem alguns medicamentos antidepressivos que eles têm como efeito colateral, Marcos, aumentar o apetite. Então, em pessoas que não têm esse problema, eles podem ganhar peso. E pessoas que têm o problema de falta de apetite e depressão, tem alguns medicamentos que tratam as duas coisas. Eles tratam a depressão e o efeito adverso é aumentar o apetite. Então, a gente tenta fazer uma junção das duas coisas num só. Tratar a depressão. E esse ganho de peso, por exemplo, pode também ajudar no combate à depressão? Não necessariamente ganhar peso vai ajudar na depressão. Mas uma pessoa nutrida, com seus nutrientes, com o seu organismo em homeostase, em funcionamento equilibrado, em equilíbrio com suas funções normais, ela vai ter um metabolismo cerebral melhor, ela vai se adaptar melhor às medicações que exigem um equilíbrio nutricional, um equilíbrio metabólico bom. Então, não é que vá melhorar, mas facilita o paciente a se reequilibrar, se restaurar mais rápido. Nosso ouvinte Fernanda conta que a mãe dela tem 72 anos e toma suplementos naturais para poder ganhar peso. Isso pode ter algum efeito colateral? Bom, suplemento alimentar, o próprio nome está dizendo. As pessoas, a gente indica muito, o paciente idoso, ele tem muita perda de peso, perda de massa muscular, e o peso, a desnutrição, ela está relacionada diretamente a desfecho. Pra você ter ideia, 30% dos pacientes que internam, Marcos, a cada 10, 3 ou 4 entram no hospital, é admitido com perda de peso. Dado nacional, é admitido com desnutrição. Sinais de desnutrição, a gente tem algumas tabelas que a gente mede se o paciente está desnutrido ou não. E os pacientes que estão em desnutrição, tudo aquilo que acontece com ele é pior. Eles têm uns desfechos muito negativos. Ele demora mais internado, ele demora a se recuperar de uma doença, o antibiótico demora a fazer o efeito, o tratamento da depressão demora mais. Então, desnutrição, perda de peso é um marcador independente de pior desfecho, além de levar o paciente para síndrome de fragilidade e imobilidade mais rápido. Então o idoso tem que estar atento nessa questão de perder peso, de emagrecer. Então, só para recapitular, para quem está em casa nos ouvindo, o idoso, ele teve a certeza de que está perdendo peso, a primeira coisa que ele tem que fazer? Se pesar, para ver quanto ele está perdendo, porque dependendo do horário do dia, Marcos, a gente pode ter um meio quilo a mais, meio quilo a menos. Se você, por exemplo, acorda em jejum, você está mais maneiro. Você emagrece durante a noite, né? Porque você fica sem se alimentar, né? E vai perdendo, pelo suor, pela respiração, vai perdendo
peso. Se você urina, você perde peso. Se você se alimenta, você ganha peso. Se você defeca, você perde. Então, assim, uma variação durante o dia, durante os horários do dia, é natural. Agora, se você perde 5% em 6 meses, isso já começa, por exemplo, a alterar. Tem alguns manuais, recomendações que ele coloca 4,5 kg. Né? Se você começa a perder 4,5 kg em menos de 6 meses, tem que se preocupar. Na verdade, aquele paciente que nunca perdeu peso e começa a perder 2, 3 quilos, ele tem que procurar uma causa. Eu falei aqui das principais causas, mas não é fácil para o paciente identificar uma só causa e dificilmente ele vai encontrar uma só causa. Recomendação é que ele procure um serviço para ver se a medicação está ok, para examinar a boca dele, ver os dentes dele, ver se ele não tem nenhuma doença que leve a essa perda de peso, investigar alguma depressão, ver se não tem alguma outra causa que esteja contribuindo para isso e que, se sim, seja cessada, porque, como eu falei, a desnutrição, a perda de peso é um fator que vai preditor de desfecho negativo, ou seja, ela diz a você se você vai terminar bem ou vai terminar mal. Doutor Belísio, meu filho tem 12 anos, está pesando 94 quilos e a médica suspeita de diabetes, pré-diabetes, né? É difícil fazer regime porque tem muita ansiedade. O que é que você pode me orientar? 12? 12 anos. 12 anos, é uma idade complicada, né? 94 quilos. 94 quilos. E tem ansiedade, né? Ansiedade e pré-diabetes. Ansiedade, Marcos, ela é uma doença que gera muito obesidade, tem alguns pacientes que cursam naturalmente com perda de apetite, mas alguns eles só saciam, porque o carboidrato quando você se alimenta de massa, de carboidrato, você fica mais tranquilo. O carboidrato ele aumenta a serotonina, ele dá uma sensação de bem-estar. Então alguns pacientes eles tendem a ter obesidade por causa da ansiedade. Tratar a ansiedade seria não só com medicamento, mas fundamentalmente com psicoterapia, levar num psicólogo infantil, né? E tratar esse peso, 94 quilos, mesmo que a gente não pense em diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, ela recomenda perda de peso e isso tem que ser desde a infância tratado. No caso, eles que têm dificuldade, mas tem que fazer um esforço aí. Não, dificuldade de perder peso todos nós temos, né? Dieta não é mais recomendado para perder peso. Não, vou fazer uma dieta para perder peso. Os americanos eles já não colocam mais dietas nos seus manuais de orientações. Não é dieta, é reeducação alimentar. Tem que ser uma coisa a longo prazo, tem que se adaptar a uma nova vida, tem que se mudar o hábito aos pouquinhos, e também a gente não pode querer que uma criança de 12 anos mude o hábito, ou mesmo um idoso que passou a vida toda comendo, mude de uma hora para outra. É mais difícil, é mais trabalhoso, mas se corrige. E a gente tem outras medidas extremas, não extremas, mas que para casos refratários, casos mais graves, por exemplo, como redução do estômago, como outras cirurgias que podem ajudar a perder peso, o paciente não evoluir com diabetes e ter uma saúde normal. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a terça-feira, se Deus quiser.